Os fundamentos do jornalismo estão profundamente ligados à sua função social de mediação entre os acontecimentos do mundo e a compreensão pública desses acontecimentos, constituindo-se como uma prática histórica voltada à organização simbólica da realidade coletiva. Mais do que transmitir fatos isolados, o jornalismo participa da construção de sentidos compartilhados, oferecendo ao cidadão instrumentos para interpretar o presente, compreender conflitos, reconhecer interesses em disputa e exercer sua condição de sujeito político. Nesse sentido, a função social do jornalismo não se reduz à circulação de informações, mas envolve a produção de conhecimento socialmente relevante, orientado por critérios de verificação, responsabilidade pública e compromisso com a pluralidade de perspectivas. A informação jornalística, quando produzida de forma ética e rigorosa, contribui para fortalecer a esfera pública democrática, pois amplia a visibilidade de temas relevantes, torna transparentes decisões institucionais e permite que a sociedade acompanhe e avalie o exercício do poder. O conceito de interesse público ocupa lugar central nessa tradição, ainda que não seja um conceito simples ou estático. Diferentemente da curiosidade pública, que muitas vezes se orienta pelo sensacionalismo ou pela exploração de aspectos privados da vida social, o interesse público refere-se àquilo que impacta direta ou indiretamente a vida coletiva, a condições de cidadania e a garantia de direitos. Informações sobre políticas públicas, funcionamento das instituições, uso de recursos públicos, desigualdades sociais, crises sanitárias, transformações culturais e decisões econômicas estruturais pertencem claramente a esse campo, pois afetam a organização da vida social e a qualidade da democracia. Ao selecionar, apurar e divulgar esses temas, o jornalismo exerce uma função de vigilância social, frequentemente descrita como papel fiscalizador, que não deve ser confundida com oposição sistemática ao poder, mas compreendida como compromisso com a transparência e com a responsabilidade pública das instituições. A credibilidade do jornalismo depende em grande medida da confiança social construída por meio de procedimentos reconhecidos como legítimos, entre eles a verificação das informações, a identificação de fontes confiáveis, a distinção entre fato e opinião e o reconhecimento de erros quando eles ocorrem. Esses procedimentos não são apenas técnicas profissionais, mas expressões de um pacto simbólico entre o jornalismo e a sociedade. Esse pacto estabelece que a informação publicada deve resultar de processos de apuração responsáveis e orientados pelo interesse coletivo, e não por interesses particulares, comerciais ou ideológicos ocultos. Ainda que o jornalismo seja produzido em organizações inseridas em estruturas econômicas e políticas específicas, sua legitimidade pública depende da capacidade de preservar a autonomia editorial suficiente para garantir que a informação circule com integridade e relevância social. Outro aspecto fundamental do jornalismo como prática social é sua relação com a diversidade de vozes presentes na sociedade. Ao tornar visíveis diferentes grupos sociais, experiências históricas e perspectivas culturais, o jornalismo contribui para ampliar o reconhecimento da complexidade social e reduzir processos de invisibilização simbólica. Essa dimensão é especialmente importante em contextos marcados por desigualdades estruturais, nos quais determinados segmentos da população encontram dificuldades históricas de acesso à representação pública. O jornalismo, quando comprometido com sua função social, atua como espaço de circulação de narrativas múltiplas e de problematização de consensos aparentemente naturais, permitindo que conflitos sociais sejam compreendidos como parte legítima da dinâmica democrática. Além disso, o jornalismo desempenha papel decisivo na organização temporal da experiência social, pois seleciona acontecimentos que passam a ser percebidos como relevantes no presente. Ao estabelecer agendas públicas, o jornalismo influencia prioridades coletivas e contribui para definir quais temas merecem debate social mais amplo. Essa capacidade de organizar a visibilidade pública implica responsabilidade ética significativa,
pois a exclusão sistemática de determinados temas ou grupos pode produzir distorções profundas na percepção social da realidade. Por isso, a função social do jornalismo não se limita ao relato factual dos acontecimentos, mas envolve também escolhas interpretativas que devem ser orientadas por critérios de relevância pública, responsabilidade social e compromisso com a democracia. Em contextos contemporâneos marcados pela circulação acelerada de informações e pela expansão das plataformas digitais, os fundamentos do jornalismo tornam-se ainda mais importantes, pois funcionam como referência para distinguir informação verificada de conteúdos manipulados, opiniões de fatos e narrativas legítimas.